Fala, my friends! Tudo bem com vocês? Estamos de volta ao canal do Peregrino.com e hoje é um dia para a gente falar sobre review. A Bíblia Tradução Brasileira. Vamos lá? Pessoal, essa Bíblia ela é muito importante e é uma Bíblia que eu diria esquecida no meio protestante evangélico. Essa Bíblia ela foi chamada de Tradução Brasileira no seu projeto de tradução de toda a Bíblia, do Antigo Testamento para o Novo Testamento, no ano de 1917. Eu digo 1917, que foi o ano da conclusão. A tradução completa da Bíblia se deu no ano de 1914, porém estourou a guerra, a Primeira Guerra Mundial, e o seu projeto de conclusão acabou atrasando e ficando para o ano de 1917. Lembrando que um dos principais motivos foram que as sociedades bíblicas elas começaram a passar por uma crise financeira muito forte, provavelmente devido ao clima da guerra, né, e o quanto a guerra tomou proporções mundiais. Mas enfim, a Bíblia Tradução Brasileira ela foi concluída e posta para sua publicação disponível para os falantes da língua portuguesa em 1917. E era uma Bíblia voltada para o público protestante e a primeira Bíblia de fato publicada com as características de uma tradução empenhada por brasileiros no Brasil. Ainda falando da tradução brasileira, ela também era chamada de versão brasileira, edição brasileira e versão fiel. Algum tempo depois, ela também ganhou a alcunha de Bíblia Tirateima. Então, pela primeira vez, nós tínhamos aqui no Brasil uma Bíblia que não se vinculava, que não se estreitava-se tanto com as Bíblias de tradução das Bíblias Almeidas. Ela também não deixou de consultar outras versões. Foi um trabalho em que versões como a versão da Vulgata Latina de Figueiredo e também a tradução de João Ferreira de Almeida foram bíblias que tiveram ali alguma consulta, alguma forma de você olhar, analisar os textos. Também a Bíblia King James, ela também foi observada, e a Bíblia Diodati, que é uma Bíblia italiana. Além dessas Bíblias que eu mencionei, essas versões, também a Septuaginta foi uma Bíblia que teve constante consulta, assim como a Bíblia Vulgata Latina. E por fim, a tradução brasileira também se respaldou muito numa tradução espanhola muito clássica e antiga chamada Reina e Valera. Alguns consultores linguísticos de grande renome, como Rui Barbosa, José Veríssimo e Heráclito Graça, fizeram parte desse comitê para analisar e para empenhar melhor os rumos da língua portuguesa nessa versão. O comitê de tradução tiveram vários também intérpretes e teólogos. Vou citar só alguns aqui. O Dr. Hugh Clarence Tucker, o reverendo William Cable Brown Jr., episcopal, Eduardo Carlos Pereira, um presbiteriano independente, Antônio Pereira Trajano, John Merrill Kyle, ambos da Igreja Presbiteriana do Norte dos Estados Unidos, John Rockwell Smith, da igreja também presbiteriana, Alfredo Borges Teixeira, da igreja presbiteriana, Hipólito de Oliveira, da igreja metodista, além de Virgílio Várzea, Alberto Maier, de Nova Friburgo, e outros tantos mais. Esse comitê, mais ou menos, se fechou e foi utilizado nessa mescla entre teólogos, comentaristas, biblistas, intérpretes americanos e brasileiros. E, por fim, saiu essa tradução. Essa tradução ela foi apoiada pela Sociedade Bíblica Americana num primeiro momento e pela Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira. Foram essas duas entidades, essas duas sociedades, esses dois comitês que resolveram patrocinar esse projeto. Então essa é a introdução que a gente tem, né, da Bíblia Tradução Brasileira. My friends, e o que essa Bíblia tem de especial? Primeiro, o que me espanta dessa Bíblia, que a gente já disse aqui, que ela é uma Bíblia que não nasceu das Bíblias Almeidas, ela não é uma Bíblia que vem de uma revisão, qualquer coisa das Bíblias Almeidas, mas ela é uma Bíblia inteiramente baseada num comitê de tradução em solo brasileiro, com vários especialistas, contando com o apoio de duas grandes sociedades bíblicas. E foi uma tradução, irmãos, muito impressionante. E eu vou deixar aqui alguns detalhes dessa tradução. E o que me espanta, como essa tradução é pouco conhecida no Brasil e como ela é pouco utilizada pelos crentes, pelos cristãos evangélicos nos púlpitos. Pasmem, nós temos aqui diante de uma das melhores traduções em termos de você fazer a tradução mantendo-se fiel ao texto original. A primeira menção que eu quero destacar é a menção da palavra Sheol nessa Bíblia. Como você pode perceber aí na sua tela, nós temos aí algumas Bíblias que fazem menção da palavra Sheol. Olha aí,
você mesmo pode observar. A Bíblia Young, ela contém a palavra Sheol em 64 ocorrências, aparecendo em 62 versículos da Bíblia. A Bíblia Darby, ela tem 65 ocorrências da palavra Sheol em 63 versículos. Bíblia American Standard Version, igualmente a Bíblia Darby, 65 e 63. Assim como a English Standard Version, 65 ocorrências, 63 versículos. E com algumas outras versões ainda em língua estrangeira, como a The Roman Christian Standard Bible, 63 em 63. Christian Standard Bible, 66 em 63. E a Bíblia Hebraica, isso mesmo, a Bíblia Hebraica Stuttgartense, a BHS, a famosa Bíblia Hebraica que é utilizada como referência para o Antigo Testamento nas traduções de cunho evangélico protestante no Brasil. Sim, ela contém 66 ocorrências e 63 versículos. Com essas ocorrências acontecendo nessas versões, a palavra Sheol nunca foi traduzida. Ela sempre se manteve com a palavra Sheol. Então, o que acontece com as traduções em português? Ainda olhando o quadro, olha ali logo abaixo. Todas as versões Almeidas. Almeida Revista Atualizada, Almeida Século XXI, Almeida Edição Contemporânea, Nova Tradução de Almeida, com exceção aqui, claro, da Almeida Revista Corrigida, nós vamos entender o porquê, e a Nova Versão Transformadora e a Nova Tradução da Linguagem de Hoje. Todas essas versões não vertem a palavra Sheol sequer uma vez. Qual o problema disso? Irmãos, se nós não tivermos essa palavra na Bíblia, quando nós vamos estudar o assunto que diz respeito à morte, à vida após a morte, nós vamos encontrar imensas dificuldades. Por quê? Essas versões, ao invés de colocar a ocorrência, a palavra, o termo Sheol, que no grego equivale a Hades, eles tentaram interpretar ou tentaram trazer uma tradução para essa palavra. E aí que entra a palavra morte, sepultura, lugar dos mortos, outras vezes inferno, outras vezes simbolizando a morte como uma entidade que pode vir te atacar, que pode vir te ferir, a morte como um estado, a morte como um local e etc. Qual o problema disso? Você estudando a Bíblia, você nunca vai saber. Quando você encontrar sepultura, a palavra morte, a palavra inferno, a palavra abismo, você nunca vai ter certeza de que palavra é essa que está se tratando. Porque o tradutor, o que ele fez, o comitê de tradução dessas Bíblias, simplesmente pegou Sheol e interpretou Sheol. A chance do erro acontecer é enorme. Porque como esses comitês vão conseguir entender essa palavra à luz do seu próprio entendimento e à luz do seu vício vernacular ao fazer a tradução? Eles vão provavelmente corromper o termo. Olha, por exemplo, agora, ali abaixo, ainda no nosso quadro, duas versões que romperam esse elo do zero, ou seja, conseguiram manter a palavra Sheol de alguma maneira. É a Almeida Revista e Corrigida, conseguiu colocar Sheol pelo menos em duas ocorrências, em 2 versículos, e a Nova Versão Internacional, que pela primeira vez, uma tradução aqui no Brasil, conseguiu ao menos colocar o máximo possível de ocorrências do termo Sheol no Antigo Testamento, dando você pelo menos condições de ver 13 ocorrências de Sheol em 3 versículos. Mas olha aí do ladinho, ainda olhando no nosso quadro, no canto superior direito, você olha ali. TB, 59 ocorrências em 57 versículos. Eu fiz questão também de mostrar ali a versão BTX, que é a Bíblia Textual, onde ela rompe esse valor, colocando 65 ocorrências, 63, tornando essa Bíblia do mesmo calibre, por exemplo, da Bíblia Young, da Bíblia Darby. Vocês acham mesmo que se eu pegar essa palavra, pegar esse termo interpretado, eu vou estar tendo um ganho na leitura? Não vou, meu irmão. Nós precisamos ter uma Bíblia em que Sheol é apresentado da sua forma original. E a tradução brasileira é a única Bíblia evangélica, até então, já em 1917, contrariando todo o padrão das Bíblias Almeidas, das Bíblias King James e de outras tantas versões baseadas na Vulgata, em que manteve a palavra Sheol na maioria esmagadora dos casos. Agora, você lendo essa versão, você consegue saber do que se trata aquela passagem. Porque Sheol, ela aparece e dá sempre a conotação de ser um local onde habitam os mortos, e não sepultura, e não abismo, inferno, tártaro, ou local onde está a morte, cemitério, coisa desse tipo. Não. A palavra Sheol, ela tem uma conotação específica e o seu termo tem que ser preservado. E a tradução brasileira fez esse bom trabalho. Você não vai encontrar isso em nenhuma Almeida. E ainda, a única Almeida que consegue fazer alguma colocação do termo, raramente faz, e faz em 2 ocorrências, onde as grandes Bíblias de peso
pelo menos colocam 66 ocorrências. De 2 para 66. É um abismo muito grande. A chance de você cometer um erro na sua exegese, na sua leitura, é muito grande. Olha só para vocês terem uma ideia na Septuaginta. A palavra Sheol, que no grego a sua equivalência exata é a palavra Hades, aparece 93 vezes em 89 versículos. É importante salientar que a Septuaginta ela tem livros a mais. Os volumes que nós temos, os textos que nós temos aqui, que se inclui a Septuaginta, também se inclui outros livros, o que aumentaria consideravelmente a palavra. Mas note como a palavra ela aparece e como os tradutores da Septuaginta fizeram questão de não traduzi-la. Não quiseram colocar nenhum termo a mais na palavra Hades, que é o Sheol. Não colocaram sepultura, não colocaram morte, não colocaram cemitério, não colocaram estado de morte, não colocaram inferno, não colocaram nada. Eles mantiveram a palavra do jeito que ela foi vertida no hebraico, como Sheol, para o grego, como Hades. Se você pegar uma versão em que não se mantém esse padrão, você vai cometer um equívoco na hora de você fazer a leitura e na hora de você interpretar o versículo. Irmãos, my friends, vocês têm o direito de saber quando essa palavra aparece e o que ela significa, e têm o direito de estudar ela adequadamente. A sua versão provavelmente não lhe dá esse direito. Você precisa entender que nós temos uma Bíblia que ajuda você nesse sentido. É a tradução brasileira. Lembrando que a Bíblia de Jerusalém, que também é uma boa tradução, em breve a gente vai fazer um review dela também, mantém e faz a palavra aparecer em 76 ocorrências. Lembrando que a Bíblia de Jerusalém, por ser uma Bíblia católica, ela também contém os livros considerados apócrifos ou deuterocanônicos dentro da teologia católica no seu volume. Portanto, o aumento de ocorrências aconteceria naturalmente. E nesse quadro aí a gente faz um comparativo entre a tradução brasileira, a Almeida atualizada e a Almeida Revista Corrigida de 95, com a Bíblia Textual também do lado, mostrando que a Bíblia Textual concorda com a tradução brasileira, enquanto a Almeida Corrigida e a Almeida atualizada procuraram interpretar ou traduzir o termo Sheol. Uma perda significativa. Quantas vezes alguém ditou, pronunciou, proclamou de púlpito um texto equivocado com relação à palavra Sheol por causa dessas traduções? Vamos falar agora da palavra Jeová. A Bíblia de tradução, a Bíblia tradução brasileira, ela mantém o nome Jeová. Você vai dizer assim, mas esse nome não foi substituído por Senhor? Foi. Qual o problema? A prática de substituir o termo Jeová por Senhor veio da Septuaginta, por causa da necessidade de evitar a pronúncia do nome. Os judeus eles não tinham coragem de pronunciar o tetragrama sagrado. Então, o que aconteceu? Foi colocado dentro do tetragrama sagrado, em suas consoantes, a sonorização vocalizada da palavra Adonai. Assim, quando o judeu piedoso encontrava a expressão em que ele poderia pronunciar o tetragrama sagrado, para não correr o risco de pronunciar o tetragrama sagrado, eram inseridas as vogais de Adonai no tetragrama sagrado, ficando assim o termo Jeová. A gente sabe que esse nome não existe. É um nome híbrido, é verdade. E a Septuaginta, para evitar a pronúncia do nome sagrado, verteu as palavras em que aparece o tetragrama para Kyrios. E as versões de Bíblia, que entendiam quando algumas versões, por exemplo, como a revista atualizada ou propriamente a revista corrigida, quando ela percebe que pode ter o tetragrama, ela verte Senhor em versalete, como se fosse em caixa alta com as letras maiúsculas, dando a entender que aquela ocorrência se refere a Senhor com o tetragrama. Mas a grande maioria das Bíblias vai aparecer a palavra Senhor. Qual o problema disso, my friends? O problema disso é que você não sabe, você não consegue saber quando você vai para o texto do Antigo Testamento se aquele termo Senhor se refere a Senhor como o tetragrama, se refere a Senhor ou mesmo a palavra Elohim como Deus, ou qualquer outro atributo que foi utilizado para se referir a Deus no Antigo Testamento, que existem vários, como Shaddai, Jiré, Nissi e etc. Várias outras formas e títulos atributivos a Deus no Antigo Testamento. Como tudo é Senhor, você acaba não tendo a noção daquilo e você pode perder uma entrelinha importante, um entendimento importante, uma luz importante naquilo que você está lendo. Além do mais, a palavra Senhor no Antigo Testamento, ela deveria ser aplicada somente ao vocábulo Adonai, porque esse é o seu sentido. E o que tem de tão especial na Bíblia tradução brasileira é que ela mantém o nome Jeová em todas as ocorrências que aparece o tetragrama. Como já dissemos, Jeová não é o nome original, mas ao menos você sabe que ali está se referindo ao tetragrama sagrado e você consegue fazer uma diferença entre Senhor e Jeová. Como, por exemplo, disse Jeová ao meu Senhor, disse Yahweh ao meu Senhor. Ponte
à minha direita, até que os seus inimigos estejam debaixo do vosso pé. As traduções normalmente vai dizer, disse o Senhor a meu Senhor. Mas agora você sabe, né, que não é desse jeito que está no texto original. E você consegue saber também que há dois senhores ali, um se relacionando ao nome sagrado e outro se relacionando ao nome de domínio. Um relacionado ao tetragrama, outro relacionado ao nome de domínio, que é o nome Senhor, que inclusive foi o nome atributivo usado a Cristo no Novo Testamento, que pode em alguma ocasião se representar Yahweh ou Yahvé, ou em outras representar o domínio e o senhorio de Cristo, algo como Adonai, o Senhor, o dono, o soberano. Irmãos, pode parecer uma coisa assim sem tanta importância, mas é muito importante você saber quando o tetragrama aparece na Bíblia. E a tradução brasileira nos ajuda nesse sentido. Olha só para você ter uma ideia nesse quadro, que a ocorrência de Jeová aparece 6.803 vezes em 5.819 versículos. É uma ocorrência muito grande e praticamente ela cobre todas as vezes que o tetragrama apareceu. É bem verdade que algumas versões brasileiras nos ajudam a entender o tetragrama. Por exemplo, a Almeida Revista e Corrigida fez um bom trabalho nisso. Mas olha quantas ocorrências tem na Almeida Revista e Corrigida. 298 em 288. Nada comparado a 6.803 ocorrências em mais de 5.800 versículos. Meus irmãos, é muito importante esse saldo que a Bíblia, a tradução brasileira, nos dá com relação ao nome. Lembrando que o tetragrama em versões de grande peso, como a Bíblia BTX, também aparece e é vertido 6.451 vezes em 5.500 versículos. Agora falando um pouquinho da palavra Gehenna. Essa palavra, também muito mal traduzida em nossas versões em português, em grande maioria traduzidas por inferno, mas aquele inferno no sentido do inferno de fogo, não no sentido histórico, primitivo, no sentido que Jerônimo teve ao adotá-la na sua versão Vulgata, que era retratar regiões abissais, regiões inferiores, como é o Hades, mas é o inferno de fogo, o inferno mais medieval que o catolicismo, principalmente no seu período medievo, descarregou, lançou, disseminou naquele período. Um local de fogo, de tormento e etc. Qual o problema disso? Nem sempre Gehenna vai estar se referindo a esse local de fogo que a gente vai geralmente determinar aqui na nossa avaliação como lago de fogo. Porque sim, o lago de fogo seria o mais próximo daquilo que é o inferno de fogo dito pelos católicos romanos ou pelos tradutores das nossas Bíblias. Mas qual o problema? O inferno de fogo é um lugar condenatório. É um lugar onde a pessoa vai ficar presa eternamente e afastada de Deus eternamente. Isso não aconteceu ainda. Porque o inferno de fogo, nesse sentido, nesse pensamento, com essa característica, ele vai somente acontecer depois do julgamento do trono branco. Mas aí, há ocorrências em que parecem que as pessoas já estão num local de fogo, num local de tormento ou num local dessa natureza. É que a palavra em que isso denota, ela não é inferno e nem lago de fogo. Ela aparece com o termo hebraico Gehinnom ou Ben-Hinnom, que no grego foi traduzido por Gehenna, ou Gehenna, ou Gehinnom. E você não sabe disso. Sabe por que você não sabe disso? Porque sua tradução vai traduzir Gehenna por inferno. Mas a Bíblia, a tradução brasileira, fez um trabalho espetacular. Ela traduziu essa passagem por Gehenna, dando você o direito, ou pelo menos a capacidade de entender que essa ocorrência não está se referindo necessariamente ao inferno, ou saber quando ela estaria se referindo ao inferno, ou pelo menos você ter o direito de estudar e saber melhor o que acontece com essas ocorrências. São 12 ocorrências no Novo Testamento e todas as 12 ocorrências de Gehenna não foram traduzidas pela Bíblia Tradução Brasileira por inferno, mas foram mantidas no seu mais puro estado original, que é Gehenna, ou no caso da tradução brasileira, Gehenna, porque tentou aportuguesar o termo. Como você pode ver no quadro, nenhuma Bíblia Almeida verte Gehenna e nenhuma das outras Bíblias em português, excetuando a Bíblia Textual, que é também uma excelente Bíblia, no meio protestante evangélico verte Gehenna no seu estado original. Todos traduzem Gehenna por inferno. Bíblias como Almeida, Revista Atualizada, Almeida, século XXI, Almeida, Revista Corrigida, Almeida, Edição Contemporânea, Nova Tradução, Nova Almeida Atualizada, Nova Versão Restauradora, Nova Versão Internacional, Nova Tradução em Linguagem de Hoje, não vertem sequer uma vez termo como ele é no seu original. Então, meus irmãos, como você pôde ficar todo esse tempo sem ter uma Bíblia dessa na sua mão? Uma ocorrência também que é muito interessante é a ocorrência do termo Paráclito, que a Bíblia Tradução Brasileira, assim como a Bíblia Ave Maria, assim como a Bíblia de Jerusalém e assim como a Bíblia Textual, preferiram não traduzir as suas 5 ocorrências. Por quê? A palavra Paráclito é uma palavra grega
que você tem uma dificuldade de traduzir porque ela tem uma espécie de múltipla semântica, múltiplos sentidos, uma polissemântica em relação ao seu próprio termo. Ela pode significar consolador, amigo, companheiro, parceiro, advogado, ajudador, intercessor. Como que você vai colocar tudo isso numa ocorrência? E se você colocar uma certa ocorrência quando deveria ser outra? Como que eu vou conseguir extenuar isso? Às vezes a própria expressão grega tinha a intenção de que essa palavra carregasse mais significados e ficando para o leitor a ideia daquele múltiplo significado, daquela potência da palavra. Existem palavras que têm essa intenção de ser múltipla, ser mais forte, mais intensa. Como é que eu vou traduzir essa palavra? Provavelmente sua Bíblia traduziu por consolador, mas teria sido melhor se deixasse o termo original paráclito ou paracleto, assim como é a Bíblia textual, a Bíblia Ave Maria, a Bíblia de Jerusalém, principalmente Bíblia tradução brasileira. Agora, my friends, nós temos que falar de um assunto muito sério, que é a passagem de Filipenses, capítulo 2, versículo 6. Eu vou ler na versão da Bíblia Almeida Revista e Corrigida, ARC. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Meus amigos, essa passagem ela é uma tragédia. O jeito que ela foi traduzida pelas Bíblias Almeidas é terrível. Eu falo isso com o máximo de respeito a todos os tradutores, a todos aqueles que trabalharam e se empenharam nas traduções e nos comitês de traduções da Bíblia Almeida. Me refiro à Bíblia Revista Corrigida, eu me refiro à Bíblia Almeida Corrigida Fiel e Almeida Revista Atualizada. Irmãos, a palavra usurpação, que significa harpagmos, isso aí está no acusativo, então fica harpagmon, que significa tomar à força algo que não lhe pertence, tomar de assalto, roubar, sequestrar, usurpar. My friends, como que Jesus estaria usurpando Deus se ele fosse igual a Deus? Ora, a menos que Jesus não fosse Deus. O texto, do jeito que está traduzido na Almeida Revista Corrigida, na Almeida Corrigida Fiel, dá a total conotação de que Jesus poderia cometer um pecado, um pecado de idolatria, um pecado grave, se ele assumisse que ele era como Deus, porque se ele fizesse isso, ele estaria usurpando Deus. My friends, como que Jesus vai usurpar Deus se ele é Deus? O texto mesmo diz, ele estando na forma de Deus. Não poderíamos jamais usar harpagmos como roubo, tomar de assalto. A palavra harpagmos também ela dá uma ideia de você usar, querer no afã ser muito aquilo que você está abrindo mão. Essa é a ideia. Então, por exemplo, eu abro mão de uma coisa, mas ao mesmo tempo que eu abro mão, eu queria, no afã daquilo que eu estou abrindo mão, não fazer isso, porque aquilo me é muito caro, porque aquilo me é muito desejoso. E é o que Jesus fez. Ele abriu mão do afã de ter as suas prerrogativas e os seus direitos como um Deus soberano que, sentado no seu trono de glória, deixou a sua glória para vir ser um servo obediente, aprender a obediência àquele que sempre foi obedecido, servido. Então ele abriu mão das suas prerrogativas, dos seus direitos de ser como Deus. Embora ele fosse Deus, ele não quis ser como Deus, ele agiu como homem, sempre sendo Deus. Ele nunca deixou de ser Deus, mesmo no momento que ele agia como homem, porque isso é impossível, porque ele tinha a natureza divina. Mas qual o problema das versões Almeida? Que diz que se ele não abrisse mão desse direito, ele estaria usurpando. Mas ele só poderia usurpar Deus se ele não fosse Deus. Quem fez isso? Quem tentou usurpar Deus? Foi o querubim caído, que tentou subir ao mais alto, céus, e sentar ao trono de Deus e ser semelhante ao Altíssimo. Esse cometeria usurpação, mas não o Filho de Deus. Irmãos, esse versículo deveria ser riscado da sua Bíblia. Deveria ser removido da sua Bíblia. Imediatamente. É uma afronta à divindade de Cristo. Olhem este quadro. A Bíblia Almeida Revista Corrigida, a Bíblia Almeida Corrigida Fiel, a Bíblia King James e a Bíblia Almeida Revista Atualizada cometem o mesmo erro, a mesma falha grave de tradução. Agora vejamos as Bíblias que corrigiram esse lapso. Por exemplo, a Bíblia Almeida século XXI diz assim, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo que devesse se apegar. Nova Versão Internacional 2023, que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que ele deveria ser usado como vantagem. A Almeida Edição Contemporânea, ela tinha esse erro da Almeida Corrigida e Fiel e da Almeida Revista Corrigida, mas ela corrigiu isso. A Almeida Edição Contemporânea,
é a versão que é utilizada na Bíblia Thompson, que sendo em forma de Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo ao qual devia se apegar. E felizmente, depois de muitos anos, a Sociedade Bíblica do Brasil conseguiu fazer a correção desse versículo, mas somente na tradução nova da Almeida, que é a Nova Almeida atualizada. Os mesmos problemas de tradução ainda se encontram na Almeida Revista Corrigida e Almeida Revista Atualizada. Olha como está agora na Nova Almeida Atualizada. Que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Olha que boa tradução. É isso que quer dizer o texto. Então, irmãos, nós temos um problema sério aqui, que é a tradução utilizando a palavra usurpação. Isso jamais deveria estar na sua Bíblia e jamais deveria ser lido em púlpito esse versículo. Isso é uma afronta à bendita pessoa do Senhor Jesus e à sua própria divindade. Que miserabilidade nós pronunciarmos palavras como essa. Jesus jamais poderia cometer usurpação porque ele é Deus e sempre foi e sempre será. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Agora olha como a tradução brasileira vertia esse texto já no ano de 1917, no momento que ela foi publicada. O qual, subsistindo em forma de Deus, não julgou que o ser igual a Deus fosse coisa de que não devesse abrir mão. Então Jesus abre mão da sua igualdade com Deus, não no sentido de que ele perderia a sua divindade ou que ele perderia a essência de Deus, mas no sentido que ele perderia todos os direitos de Deus. Agora ele, como homem, não poderia mais estar em dois lugares ao mesmo tempo. Agora, como homem, ele tinha que dormir. Agora, como homem, ele tinha que se alimentar. Então Jesus abre mão dos seus efeitos, da sua potência divina para viver como um homem, sendo Deus. Vale destacar outras versões, eu faço questão de colocar aqui nesse vídeo, como por exemplo a Bíblia de Jerusalém, que verte assim: estando na forma de Deus, não usou de seu direito de ser tratado como um Deus. A Bíblia Ave Maria, sendo ele na condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus. A Bíblia do Peregrino, também é uma Bíblia católica, ele, apesar de sua condição divina, não fez alarde de ser igual a Deus. A Bíblia American Standard Version, tradução livre, que existindo na forma de Deus, não considerava o ser em igualdade com Deus uma coisa a ser apegada. A Bíblia Reina Valera 1960, o qual, sendo em forma de Deus, não estimou o ser igual a Deus como a algo a que se aferrar. Irmãos, eu poderia falar aqui de muitos outros textos muito bem colocados na Bíblia Tradução Brasileira. O que eu digo para você é que se você não tem essa Bíblia, você está perdendo tempo. É uma Bíblia que você deveria ter há muito tempo. Ela é muito bem traduzida, ela é muito fiel aos textos. O meu único problema com a Bíblia Tradução Brasileira é principalmente a sua crítica textual do Antigo Testamento, que ela ainda se norteia pela Bíblia Hebraica Stuttgartense, quando, na minha opinião, ela teria que ser muito mais solidificada pela tradução da Bíblia Septuaginta e algumas outras versões de peso do Antigo Testamento que não segue necessariamente 100% o texto massorético. O fato dela seguir o texto massorético e só nos momentos em que o texto massorético afronta as questões cristãs, que daí ela segue a Septuaginta, a versão siríaca e outras versões como a Vulgata Latina, eu não penso que essa é a melhor estratégia. A gente nunca vai limpar um carro sujando ele primeiro. A gente tira a sujeira do carro, não suja primeiro para depois limpá-lo. Eu penso que esse é o ponto mais que eu recuaria um pouco em relação a termos de tradução. Mas quando ela vai e pega e traduz, ela traduz muito bem. O Novo Testamento é impressionante. Ela já fazia a crítica textual do Novo Testamento já no momento que ela estava sendo lançada aqui. Então ela já não utilizava o texto receptus na sua base. Ela já usava o texto crítico e por isso ela conseguiu deixar com que o texto ficasse com menos acréscimo possível, menos interpolação, menos glossas, e quando isso acontecia, ela fazia questão de colocar entre colchetes. Outra coisa são os tempos verbais na Bíblia, que eu acho que geralmente ela é muito feliz, como por exemplo na passagem de Lucas capítulo 1, versículo 46, onde boa parte das Bíblias diz: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito exulta em Deus meu Salvador. A palavra exulta deveria estar no passado, porque está no auristo, e isso é um excelente indicativo, porque denotaria que os órgãos, espírito e alma, são diferentes, porque eles agem em tempos diferentes. E o fato do espírito agir no passado indica que ele agiu primeiro. Então é extraordinário essa consideração que a Bíblia faz. Mas olha essa tradução, a tradução de Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a substância das coisas esperadas e a prova das coisas não vistas. A palavra substância fica muito bem traduzida aqui, que a maioria das Bíblias diz fundamento ou alguma coisa desse tipo. A palavra substância é o que dá a entender de que a fé ela substantifica aquilo que está naquilo que
que a gente espera e a gente pode provar com antecedência e tocar aquilo que a gente não vê. É muito bem traduzido. Para finalizar, a palavra Hades também na Bíblia Tradução Brasileira, ela não foi traduzida. O que acontece com as Bíblias de tradição evangélica, como as Almeidas e todas outras mais. Porque a palavra Hades também pode ter significados diferentes. As traduções, em sua grande maioria, traduziram Hades por inferno, cometendo o mesmo erro da palavra Guerrena. A tradução brasileira manteve ela no seu estado original, assim como faz a Bíblia de Jerusalém e também a Bíblia textual. Nesse caso, as portas do Hades não prevalecerão contra ela, como está em Mateus 16, significa que não é o inferno ali, mas sim o Hades, que é o local da morte. E muitas outras porções em que você deveria ler Hades, quando você lê inferno, pode levar você indubitavelmente a cometer um equívoco na interpretação ou na leitura, ou na sua própria crença ao ver e entender aquilo. Você tem direito de saber como foi escrito o termo e a palavra no seu sentido mais original possível. E se tem uma Bíblia que pode te ajudar, é a Bíblia Tradução Brasileira. Faço votos que você obtenha essa Bíblia o mais rápido possível. Ela já deveria estar na sua estante e você já deveria a ter lido. O que me espanta, ainda repito, é como os cristãos evangélicos sabem muito pouco sobre ela e como ela é muito pouco dita nos púlpitos. Que o Senhor possa mudar e dar direção a esses homens, pregadores, esses líderes, a utilizarem melhor essa versão. Para encerrar, a palavra inferno aparece uma vez na tradução brasileira quando ela tenta traduzir tártaro. Talvez foi o único momento que ela deveria manter a palavra também no seu estado original, como é a palavra tártaro. Ela preferiu manter ali com a palavra, ou traduzir para a palavra inferno. Talvez esse tenha sido o seu pequeno equívoco. No mais, é uma Bíblia que todo cristão deveria ter no seu aparato de estudo e de leitura para você fazer as devidas comparações. Eu vou deixar aqui para vocês abaixo um review também completo dela no site do peregrino.com para que você possa também fazer melhores análises, ver melhor, ler com mais calma e também entender mais detalhes dessa Bíblia. É isso que eu queria deixar para você nesse vídeo. Obrigado por você ter ficado até aqui. Se você acha que esse conteúdo foi importante e que pode ajudar algum amigo, algum irmão, compartilha. Tudo bem? Obrigado por ficar aqui até o fim. Estejamos juntos na próxima. Nos vemos logo